Em 2 Samuel capítulo 6, verso 11. Que diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. Repita comigo: 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Amém. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Desde já quero agradecer. Se os irmãos lembram, eu falei que eu tinha feito um propósito com Deus, que eu não ia romper na casa que eu morava. Quem lembra que eu falei isso? Já me mudei para a glória de Deus. Glória a Deus. E o segundo propósito foi: Jesus, eu quero sair do restaurante. Eu já falei que eu trabalho, sou cozinheiro, eu trabalho em restaurante de Jesus, só que eu vou ser bem específico, tá? Eu quero de segunda a sexta, que emende feriado, que tenha pelo menos 2 férias no ano. Isso é escola, né, pastor? Eu disse: faça alguma coisa aí, Jesus. Eu estou cansado de trabalhar domingo a domingo. Faz alguma coisa aí. Irmãos, para a glória de Deus, amanhã eu começo uma escola. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Fui fazer entrevista semana passada, na terça. Eles me disseram: ó, tem de 7 a 14 dias para entrar em contato com você. Fiz na terça, na quarta me chamaram. A gente já vai levar documento, já está tudo certo. Amanhã a gente começa. Porque é uma coisa que eu tenho certeza: Deus que é fiel, para encerrar um ciclo, iniciar outro melhor, se faz presente aqui. Eu tenho certeza que o ano não vai terminar da forma que começou. Amém? Glória a Deus. Só que eu preciso ser muito direto aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Moisés está no monte, Arão está guiando o povo. O texto diz que de repente Moisés ouve um barulho de uma adoração, mas não uma adoração boa, mas uma adoração estranha. O povo achando que Moisés está morrido. O texto diz que o povo faz bezerro de ouro, começa a adorar aquele bezerro. O texto diz que Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: o teu povo se corrompeu. O texto diz que de repente, pastor, Deus manda e dá a ordem é: construam uma arca, já que eles querem algo que eles precisam ver. Para que crer? Construam uma arca. E Deus manda construir a arca. O céu dá a largura, dá o diâmetro, dá o comprimento. E o texto diz que aquela arca iria simbolizar a presença de Deus, confirmando a oração que Moisés fez. E Deus disse: Moisés, eu não vou, mas eu vou enviar um anjo. Moisés disse: não, sem a tua presença não me faça sair daqui. Aí o texto diz: irá a minha presença contigo. Para quê? Para te fazer descansar. O texto diz que a arca simbolizava a presença de Deus. Pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Até o pátio alguns podiam chegar, até o lugar santo outros podiam chegar, mas no lugar santíssimo só o sacerdote chegava. O texto diz que o tempo passa, Eli está no sacerdócio de Israel. O texto diz que Eli começa a passar a mão por cima de alguns pecados de seus filhos. Ofni e Finéias. Ofni se prostituía com as prostitutas dentro do templo. Finéias comia a oferta do povo. O texto diz que mesmo assim eles ainda acreditavam que a arca fariam eles vencer a guerra. Um dia o texto diz, pastor, que eles vão para a guerra, pastor. E quando chegam na guerra, eles perdem a guerra. E quando eles perdem a guerra, o texto diz que eles voltam e falam: epa, a gente não venceu a guerra porque a arca não estava com a gente. Mas o texto diz que eles pegam a arca e levam a arca até o arraial. E quando chegam no arraial, eles continuam perdendo a guerra. Por quê? Porque o texto diz que
que só tem direito de descansar no esconderijo do Altíssimo quem está debaixo da sombra do Onipotente. Eu sempre digo, o sol brilha para todos, mas só tem direito da sombra eu e você, porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Alguém olha para mim e diz: Jonathan, eu abro a minha Bíblia no Salmo 91 e deixo aberta lá na minha casa, mas fé sem obra é morta. Não adianta a gente abrir o Salmo 91, lá às vezes a página fica até amarela, as outras ficam toda branca, só aquela página amarela, achando que aquele versículo vai nos trazer livramento. Mas não, o que vai nos trazer livramento é estarmos debaixo das asas do Onipotente. Eles perdem a guerra. Então os inimigos vão olhar e vai dizer: vencemos o Deus de Israel. O texto diz que eles pegam a arca, colocam a arca em frente à estátua de Dagon, como um simbolismo de que Dagon tinha vencido a presença. Só que no outro dia, quando eles chegam para ver a arca, Dagon está prostrado diante da arca. Oh, glória! Aí o texto diz que eles levantam Dagon e ele diz: não, deixa eu ver se ele não caiu, se não tombou, se alguém não derrubou. Aí o texto diz que no outro dia está Dagon prostrado novamente diante da arca, porque para uns a bênção, mas para outros é maldição. O que para a gente é bênção, para outros pode ser maldição, porque para Israel a arca é bênção, mas para o povo é maldição. Pastor, o texto diz que eles vão olhar e vai dizer: não, essa arca só trouxe dano para a gente. Eles colocaram a arca em cima do muro. Quem é do Nordeste, ele sabe o que eu estou dizendo. O jumento, o cavalo, tadinho, nós dávamos uma chicotada nele, ele saía doido no meio da estrada, não é assim? Foi isso que eles fizeram. Eles deram uma chicotada no boi, e o boi vai parar nas terras de Giriate Guiarim, na casa de Abinadab. Só que, pastor, Abinadab conhecia, mas não vivia. O texto diz que a arca fica na casa de Abinadab 20 anos. É 20 anos, e o texto diz que o povo sofria, e o texto diz que o povo padecia, e o texto diz que o povo chorava. Só que de repente Deus rejeita Saul e manda Davi assumir o trono. Você conhece a história? Eu estou correndo para a gente entrar onde a gente leu. Davi assume o trono, Davi vai para a primeira guerra. Só que Davi entende que pode ter roupa de rei, estola de rei, coroa de rei, ser casada com filha de rei, ter palácio de rei, pode ter tudo, mas se não tiver presença, se não tiver a graça, se não, eu sempre digo para os meus amigos, teologia é muito bom, irmãos, porque eu sou bacharel em teologia, mas o que faz surdo ouvir ainda é presença, o que faz cego ver ainda é presença, o que expulsa demônio ainda é presença. Então que você venha ser cheio. Davi disse: epa, eu não posso governar sem presença. O texto diz que ele prepara 30 mil homens, prepara umas carroças muito bonitas, os melhores cavalos que tinham em Israel e em Jerusalém. Ele arruma e vai buscar a arca na casa de Abinadab. A arca está jogada em terreno baldio, a arca está jogada em terreno que não é para estar, a arca está descuidada. Mas o texto diz que ele coloca a arca em cima da carroça. E quando ele coloca a arca em cima da carroça, o texto diz que Uzá olhou para o tio e disse: tio, posso ir com o senhor? Ele disse: vamos, meu sobrinho. O texto diz que de repente, porque para todo errado Deus sempre tem uma eira de Nacon. Eu vou repetir: para todo errado, pastor, Deus sempre tem uma eira de Nacon. Porque, meu diácono Manassés, a intenção de Davi é boa, a intenção de Davi é muito boa, mas não é desta
desta forma, porque nem sempre o que a terra aplaude, o céu confirma. Nem tudo que a terra diz que é certo, o céu diz que é certo. O texto diz que, irmão, alguns dizem que é terra cheia de pedregulho, mas não é. Estude a história, pastor. Não tem como os bois pender naquele terreno, porque é um terreno muito plano, é um terreno asfaltado, pastor. Não tinha como o boi ele balancear com aquela arca. Mas eu acredito, porque, irmãos, entenda uma coisa: tem hora que Deus permite coisa na vida da gente, não é para matar, mas é para trazer lição para nós. Eu não sei se você já passou por algumas coisas que você disse: rapaz, isso aqui eu estou tirando uma lição, porque existem coisas que Deus permite para a gente aprender.